Oi, pessoal do Me Salva. Nossa última aula, então, desse quarto módulo, e vamos falar um pouquinho sobre as eleições e os mandatos, né? Quer dizer, como é que elegem-se os presidentes, conselheiros da OAB. E com isso, então, a gente vai ter visto tudo que é necessário em relação à organização interna da OAB, certo? Bom, vamos lá, então. Como a gente sabe, né, enfim, já deu para adiantar que, na verdade, a OAB, então, ela escolhe como sistema de escolha dos candidatos, dos conselheiros e, enfim, presidentes, diretores, o sistema de eleições. A urna eletrônica, ela não é só meramente ilustrativa, mas é para a gente se lembrar que, dentro do possível, é assim que o regulamento estabelece, as eleições vão ser feitas do formato eletrônico. E os membros, então, eles vão ser escolhidos por voto direto. Os membros aqui, a gente está falando agora das seccionais, tá? O Conselho Federal a gente vai ver no final. Então, as eleições das seccionais são feitas, então, pelo voto direto dos inscritos. Então, o advogado, ele vai lá, né, no dia da eleição e vota, então, em quem ele quer que seja a chapa ganhadora. Os inscritos, então, são os responsáveis pelo voto. Esse voto, então, essas eleições que está determinado em estatuto, que acontecem na segunda quinzena de novembro, sempre nessa data, e pelo sistema de chapas. Então, a gente vai ter chapa 1, chapa 2, chapa 3, que vão ser formadas, então, pelos membros da diretoria, né, que a gente já viu quais são. E aí, então, a partir dessas chapas que o inscrito vota. Para ser candidato, existem alguns requisitos. Aqui, então, 3 requisitos. O candidato tem que estar em uma situação regular dentro da ordem, então, com a anuidade paga, tudo certinho. Ele não pode ocupar nenhum cargo chamado de cargo exonerável e ele não pode possuir nenhuma condenação disciplinar anterior. São esses, então, os requisitos para que ele seja candidato, somado a um outro requisito que é bem importante, que também já foi cobrado algumas vezes na ordem, que é exercer a profissão há mais de 5 anos. E esses 5 anos são ininterruptos e não conta o estágio. Então, quer dizer, o estágio na OAB, ele não conta nesses 5 anos. Certo? Bom, esses são, então, os requisitos para que uma pessoa, então, seja candidato aos mandatos estabelecidos na OAB. Certo? Os candidatos, então, a votação, então, ela vai funcionar no sistema de chapas, né, como eu falei. Os integrantes dessa chapa ganhadora, então, digamos, né, que é a chapa 1, os integrantes dela vão, então, passar a integrar o conselho seccional, né? Por exemplo, a chapa 1 ganhou a maioria dos votos, então os integrantes dela vão, então, ser agora os diretores lá daquela seccional que está acontecendo a votação. É importante que o regulamento especifique, embora muitas vezes não seja cumprido, que 30% dos candidatos tem que ser de um sexo. Então, não pode haver, digamos, 90% de candidatos homens e 10% de candidatos mulheres. Tem que respeitar a proporção de 70%, né, 70% e 30%, embora a gente saiba que isso nem sempre é respeitado. Nessa chapa, então, vai haver, então, candidatos, né, à diretoria, conforme a gente falou. Então, ao conselho, candidato ao conselho, à diretoria, que são aqueles cinco membros que a gente já disse nas outras aulas. Também candidatos à delegação ao Conselho Federal, porque lembrem que o Conselho Federal vai ser formado pelas delegações dos conselhos seccionais, né? Então, essas delegações vão ser também escolhidas nesse momento. Além disso, a diretoria da Caixa de Assistência também vai ser escolhida nesse momento. De assistência. Certo? Bom, eleitos, então, os integrantes da chapa, eles vão possuir um mandato de 3 anos, sempre. Isso também está determinado
no estatuto. Então, os mandatos duram 3 anos. Esse mandato tem o início em 1º de janeiro. Quer dizer, as eleições, então, vão ser sempre na segunda quinzena de novembro. E aí, lá em 1º de janeiro, então, começa a contar, então, o mandato. Em relação só aos conselhos federais, é bom a gente lembrar que em relação aos conselhos federais, na verdade, o mandato inicia em 1º de fevereiro. Tem essa exceção em relação aos conselhos federais, certo? Bom, os mandatos eles podem ser extintos em algumas situações, também determinadas pelo estatuto. Tá? São, na verdade, 3 hipóteses de extinção de mandato. São elas, então, a hipótese do cancelamento. Então, quando, por alguma razão, há o cancelamento da inscrição do advogado que exerce o mandato, né? Ou também naquelas hipóteses que a gente já viu de licença do profissional. Então, tanto cancelamento quanto licença. Além disso, no caso do titular sofrer uma condenação disciplinar, né? Então, lembrando que, na verdade, o candidato ele não pode possuir nenhuma condenação disciplinar anterior, antes de ele ser candidato, e se ele sofre ao longo do seu mandato, ele também tem seu mandato extinto. E, além disso, ele também não pode faltar, sem justificativa, sem motivos, a 3 reuniões ordinárias consecutivas, né? Então, uma atrás da outra, de cada órgão deliberativo do conselho, então, ou da diretoria, ou da subseção, ou da Caixa de Assistência dos Advogados. Então, dependendo do que ele do seu exercício lá dentro da ordem, né? Então, se o conselheiro, por exemplo, faz parte do conselho, ele não pode faltar às 3 reuniões ordinárias consecutivas do conselho, e assim sucessivamente. Quando houver extinção do mandato, então, digamos que aconteça algum desses casos aqui em cima previstos, o que acontece, na verdade? Porque, claro, alguns dos cargos, como presidente, ou, enfim, alguns deles existem suplentes, né, que vão, então, ser as pessoas que vão ser demandadas a entrar, então, no cargo e a exercer aquele cargo. Mas não havendo suplente, então, o conselho seccional próprio que vai decidir quem vão ser os substitutos. Então, é o conselho que decide o substituto. Por fim, então, como eu falei para vocês, as eleições em relação ao Conselho Federal, elas são um pouquinho são diferentes do que acontecem nas seccionais. O que acontece? Os conselheiros federais, eles vão ser escolhidos em cada seccional na votação em novembro. Então, digamos, né, votação em São Paulo, escolhem, então, conselheiros da seccional de São Paulo, que vão ser a delegação que vai representar São Paulo no Conselho Federal do Brasil. Esses conselheiros federais, então, escolhidos em cada seccional em novembro, eles vão se reunir, na verdade, um dia antes do início do mandato. Então, na verdade, no dia 31 de janeiro, esses conselheiros eles vão se reunir. Eles foram recém-eleitos, né? Lembrando que eles foram eleitos em janeiro. 31 de janeiro. Eles se reúnem, então, e eles escolhem os 5 membros da diretoria, que vai ser o presidente, o vice-presidente e os demais que a gente já falou antes. Na verdade, então, eles vão escolher esses membros da diretoria a partir das chapas existentes. Então, na verdade, o que acontece é que essa formulação dos membros da diretoria
Vamos botar assim, então. Os membros da diretoria vão formar uma chapa, digamos então, né? Chapa 1, que vai então possuir a sua formulação e vão ser escolhidos então pelos conselhos federais nesse dia 31 de janeiro. As escolhidos então, a partir do dia 1º de fevereiro, os componentes da diretoria assumem, né, o seu mandato e possuem então os 3 anos de mandato, conforme, no mesmo sentido que os conselhos seccionais, para o exercício dos seus cargos. Certo? Bom, era isso, pessoal. Então, até o próximo módulo.